Bem galera, a linha do tempo histórica vai ser um recurso que a gente vai estar utilizando bastante para poder estudar a história. Então futuramente no vídeo de história vocês vão ver bastante a presença dessa linha do tempo. A linha do tempo possui dois grandes períodos, a pré-história e a história em si. Acredita-se nessa linha do tempo a teoria da evolução de Charles Darwin. Então, a pré-história vai de 3 milhões a.C. com o surgimento dos primeiros hominídeos até 4.000 a.C. com a invenção da escrita. E a história vai de 4.000 a.C. com a invenção da escrita até os dias de hoje. Aí você me pergunta, mas por que pré-história? Bem, acredita-se que naquela época não existia fatos ou acontecimentos registrados, então teoricamente ele não existia história. E a pré-história é dividida em três períodos, o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, como vocês estão vendo aí na tela. Já a história se divide em marcos históricos, também em quatro períodos, a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A Idade Antiga vai de aproximadamente 4.000 a.C. com a invenção da escrita até 476 d.C. com a queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Média vai de 476 até 1453, com a tomada da Constantinopla pelos turcos otomanos. A Idade Moderna vai de aproximadamente 1453 até 1789, com a Revolução Francesa. E a Idade Contemporânea vai de 1789, com a Revolução Francesa, até os dias de hoje. Mas como funciona o nascimento de Cristo? Basicamente, tudo que vem antes do suposto nascimento de Cristo é chamado de antes de Cristo e também vem em ordem decrescente. Então, por exemplo, a invenção da escrita acontece em 4.000 antes de Cristo e o ano posterior a esse ano 4.000 vai ser o ano 3.999 antes de Cristo, porque vai em ordem decrescente. Então, o ano posterior ao ano 3.999 antes de Cristo vai ser o ano 3.998 a.C. até chegar então no ano 1. E tudo que vem depois do nascimento de Cristo é chamado de depois de Cristo e vai em ordem crescente. Então, por exemplo, tem o ano 1, aí vai ter o ano 2, o ano 3, o ano 4, o ano 5, o ano 6 e assim posteriormente, até chegar nos dias de hoje. E a Revolução Francesa, por exemplo, acontece no ano 1789 depois de Cristo. E também todos esses anos que vêm depois do nascimento de Cristo é chamado de Era Cristã. Então, eu e você estamos vivendo a era cristã, pois nós nascemos depois do nascimento de Cristo. Mas o problema dessa linha do tempo é que ela é eurocêntrica, ela só passa no continente europeu. Então ela ignora o continente asiático, ignora o continente africano, o continente da Oceania e o continente americano. Ela apenas se passa no continente europeu. Mas galera, essa linha do tempo tem como ser utilizada para muitas outras coisas. Como por exemplo, tem como facilmente fazer a história do Brasil com essa linha do tempo. Vocês estão vendo aí na tela, no caso, um exemplo de como tem como fazer a história do Brasil com essa linha do tempo. Bem galera, se vocês gostaram do vídeo, eu quero pedir que vocês deixem seu like, né? E que vocês se inscrevam no canal para continuar recebendo notificações de vídeos. E principalmente que vocês divulguem com seus amigos que gostam de história, para que eles também possam estar vendo esse conteúdo. E bem galera, até o próximo vídeo. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir